perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, encorajar uns aos outros, servir uns aos outros, ser hospitaleiro e comunhão na mesa com o Senhor e com o irmão. E eu quero dar continuidade dessa mensagem e eu gostaria que você pudesse verificar com você como que está a sua vida referente a essas situações. E o primeiro tema hoje que nós vamos falar rapidamente é um tema às vezes preocupante dentro da igreja, porque normalmente a gente fala assim: ai pastora, eu oro 5 minutos, depois eu esqueço, depois eu não tenho mais nada para falar. E o nosso primeiro tema que vai ser tratado hoje é: orem uns pelos outros. Quando foi que eu e você, qual foi a última vez que nós oramos uns pelos outros? Oramos pela igreja, oramos pelos pastores, oramos pelo louvor, oramos pela pessoa que está do teu lado. Nós temos a desculpa às vezes de que eu não tenho muita coisa, eu começo a orar e daqui a pouco some tudo assim, dá branco. E eu costumo dizer para a igreja: igreja, marca lá a tua vida, as tuas finanças, tua família, filhos, trabalho, escola, tem tantas coisas que a gente pode marcar ali. E no momento de oração, que estivermos com o nosso do joelho dobrado, nós vamos ter uma lista de coisas ali para falar. Se você orar ali 3, 4, 5 minutos por cada um, essa oração vai ser longa, vai ser gostosa e vai trazer resultados para a tua vida. Nós estamos tratando aqui de domingo e hoje de temas que o Senhor Jesus pede para que nós esqueçamos um pouco de nós mesmos. O Senhor Jesus pede para que nós paramos um pouco de olhar para o nosso próprio umbigo, parar de olhar para as nossas próprias dificuldades e que nós possamos olhar um pouco para o outro, que nós possamos se importar um pouco com o outro. Como foi tratado aqui no domingo, levar a carga uns dos outros. Nós sempre achamos que a nossa carga é a mais pesada e a mais difícil. Mas isso porque nós não tivemos a oportunidade de nos compartilhar, estreitar o nosso relacionamento com o irmão e ver o que o irmão do lado está passando. Às vezes o que o irmão do lado está passando é muito mais difícil do que o que eu estou vivendo hoje. Mas nós não deixamos de sair do nosso mundinho, não nos deixamos nos envolver, nos relacionar para mudar essa situação. Eu costumo dizer e costumo trazer como exemplo uma passagem que está lá no livro de Mateus, de alguns homens que sabiam que Jesus estava dentro de uma casa pregando, e onde Jesus estava tinha muita gente perto dele. Desde menino, desde criança, onde Jesus estava, tinha multidões perto dele. E aconteceu que nesta casa, o Senhor Jesus estava lá dentro, pregando, trazendo a palavra de Deus, e muitos queriam. E eles sabiam que chegar perto de Jesus as coisas seriam diferentes. Se eu estivesse enferma, se eu chegasse perto de Jesus, eu era curada. Se eu precisasse de uma palavra, eu chegava perto de Jesus, Ele me dava. E esses homens, a Bíblia relata que eles pegaram um deficiente físico e eles não conseguiram ultrapassar a multidão de gente que estava dentro e que também estava para fora dessa casa. Mas eles não desistiram e falaram: não, a gente precisa pôr ele dentro dessa casa, porque nós sabemos que o Senhor Jesus vai resolver o problema dele. Olha a fé. Olha a fé. E olha o que esses homens fizeram. Eles intercederam. Eles se deixaram ser trabalhados por Deus.
Eles não olharam, porque às vezes eles podiam olhar para ele e falar assim, peraí, eu vou fazer todo esse trabalho para colocar o cara na frente de Deus, na frente de Jesus, mas e eu? Eu preciso. Eu estou necessitando. Mas naquele momento, eles deixaram de pensar neles e pensaram no próximo, pensaram no outro, pensaram em outras pessoas. Quando que eu e você intercedemos por um conhecido, por um amigo? Eles entraram pelo teto. Eles entraram, colocaram aquele jovem pelo teto daquela casa. E aquele jovem caiu na frente de Jesus. Eu acredito que ele não caiu, eles não iam, colocar ali, mas que eles deram um jeito de colocar aquela pessoa, aquele deficiente, na frente de Jesus. E a Bíblia relata que ele saiu de lá com a cura dele na mão. Nessa noite nós estamos aqui e nós estamos aprendendo que devemos se importar, orar uns pelos outros. Esse mandamento ressalta a importância da oração, de interceder uns pelos outros. Deus quer que sejamos parceiros com Ele e com as pessoas. Deus não quer que nós sejamos, como que eu posso dizer, mesquinhos. Que só o meu problema importa. O outro que busque. O outro tem que ter fé e sair dessa situação sozinho. Não devemos pensar assim. Tudo o que Deus é e tem está ao nosso alcance. Pensa, tudo que Deus é e tudo que Deus tem está ao nosso alcance. Nós podemos receber grandes coisas das mãos de Deus, mas vai precisar da nossa atitude, vai precisar da nossa oração, vai precisar do nosso joelho dobrado, vai precisar da gente abrir a boca para falar. Nós queremos que as coisas aconteçam num passe de mágica. Nós queremos que as coisas aconteçam como as coisas aí fora, aí que as pessoas pregam aí fora. Um evangelho às vezes fácil, que e não é assim que acontece. O Senhor Jesus precisa ver no meu e no teu coração perseverança. Precisa ver no meu e no teu coração amor uns pelos outros. Ele precisa ver a tua preocupação com o teu irmão. Primeiro tópico, primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Ore uns pelos outros. Faça uma listinha das pessoas lá do teu serviço. Ah, pastora, mas lá no meu serviço tem uma pessoa que, olha, não dá nem para ficar perto. Meu Deus do céu, a pessoa é tão negativa, a pessoa é tão chata, então assim. Aí que você precisa entrar com oração. É para essa pessoa que você precisa orar. E pode ter certeza que essa pessoa só vai sair do teu caminho, só vai se tornar uma pessoa melhor a partir do momento em que você lembrar dessa pessoa no momento de oração. Deus conta com você. Você precisa ser boca de Deus lá no seu trabalho, na escola, na tua casa. Outro tópico, segundo tópico que nós aprendemos aqui. Amem uns aos outros. Eu até peço perdão, que eu quero voltar com vocês ali no Orem uns pelos outros. Eu gostaria que você compartilhasse comigo lá na palavra que está lá em Tiago 5,16. Nós vamos passear na Bíblia de novo. Eu gostaria que você pudesse acompanhar. Lá no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, 5,16. Olha só o que diz lá. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos
pecados uns aos outros. Ai, ai, ai. Mas se eu falar do meu pecado por irmão, ele vai me julgar, ele vai falar, mas que tipo de crente é você? Ele vai me falar. A palavra de Deus diz para nós confessarmos com os outros. Que você deve ter relacionamento, que você deve ter confiança. E que eu e você precisamos entender e orar junto. Porque é o que diz ali. E, depois de confessado, e orai uns pelos outros, para seres curados. A palavra de Deus não diz que é para mim e para você escutar o que o irmão fez de errado e começar a julgá-lo. Ele está falando para mim e para você confessar, para que juntos nós possamos, em oração, nos ajudar, nos fortalecer. E que não venhamos mais cair no mesmo erro. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Abram comigo a palavra de Deus lá no livro de João, no seu capítulo 13. Treze, 34. Diz assim, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É fácil a gente escolher as pessoas de quem a gente, não, aquela ali é gente boa, eu tive um bom, me identifiquei com aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, nossa, eu amo aquela pessoa, mas aquela outra não. A palavra de Deus não nos dá opção. A palavra de Deus não diz que você tem que gostar desse, que você tem que amar esse e não amar aquele outro. A palavra de Deus diz, amai uns aos outros. É diferente de você? Ame. É chato com você? Ame. Te prejudicou, te fez algo que te magoou? Ama. Tem que amar essa pessoa. Uma vez no Emita eu escutei Pastor Negrão, não sei se o Adriano lembra, assim, gostar, às vezes a gente tem que ter gosto de um, gosto de outro, gosto mais de um, gosto menos de outro, mas amar não tem opção, eu vou ter que amar todos. Então, eu não tenho opção, eu tenho que amar. E principalmente, é difícil, igreja, é difícil a gente amar, às vezes, algumas pessoas que nos magoam, mas é o que Deus nos ensina. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu me preocupo com o próximo. E quando eu me preocupo com o próximo, eu oro pelo próximo. É automático. Quem tem filhos aqui? Você ama seus filhos? É fácil amar o filho, né? Mas o filho da vizinha, só pela misericórdia. Temos que amá-los. Temos que amá-los. É o que a palavra de Deus nos ensina. Outra lição que nessa noite nós devemos aprender. E que eu vou confessar, igreja, nós somos ruins nisso. Honrando uns aos outros. Devemos honrar as pessoas. Devemos sempre olhar para as pessoas, achá-las mais importantes que a gente, olhar para ela e admirar, olhar para aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. Este mandamento conclama que todo cristão deve honrar uns aos outros. Honrar é dar importância à pessoa, encarando-a como um presente de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele não vai colocar nada
que não preste na nossa vida. Nada que não seja bom para mim e para você. Então a pessoa que está aí do teu lado é um presente de Deus para a tua vida. Você deve ser um presente de Deus para a vida dessa pessoa. Você está sendo um presente de Deus para a vida dessa pessoa? Você é um presente de Deus para a vida dessa pessoa? Ou você é aquele pedrinha no sapato? Entender a honrar uns aos outros é compreender essa grandeza de fazer algo pelo outro, sem ele esperar. Sem ele esperar. É dar um presente sem ser a data do aniversário. Mas não um presente às vezes material. Às vezes a gente pensa assim, será que tem que dar presente? Não. É dando uma palavra amiga naquele momento que aquela pessoa precisa. É cuidar daquela pessoa. É honrar aquela pessoa. A palavra de Deus diz: filhos, honra pai e mãe. Este é o mandamento que o Senhor Jesus dá para ter longa vida. Obediência ao pai e à mãe. Vamos ler lá comigo? Romanos 12, 10. Lá no livro de Romanos, seu capítulo 12. Aleluia. Diz assim: amai-vos cordialmente, ser gentil, ser solícito. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmão, amor de cuidado, preferindo-vos em honra uns aos outros. Devemos cuidar uns dos outros. É por isso que eu gosto, às vezes, de estar chamando a igreja aqui na frente. Pegue na mão do seu irmão, abraça o seu irmão, olhe para o seu irmão, cuida do seu irmão, porque isso quebra aquele gelo, aquela indiferença, que eu estou aqui do lado, mas eu não quero nem olhar por aquela coisa assim. Não, sabe, nós temos que ter... O mundo, eles pregam uma coisa assim, eles distorcem totalmente o que Deus... está na palavra de Deus. O mundo, ele quer nos enganar a gente com algumas coisas, mas que está aqui na palavra de Deus, mas eles distorcem. No mundo a gente vê lá, né, nas redes sociais, tantos amigos, aquela coisa, que às vezes o mundo daquela pessoa é totalmente solitário, ela não tem nenhum amigo daqueles que ela diz ter lá na rede social. Se você sai aí na balada, você sai e vai fazer um churrasquinho lá na casa do vizinho lá, que mais bebe que não sei o que, então lá. O que as pessoas que passam da conta lá na bebida alcoólica mais faz? Se abraçam. Que lindo, e cai junto. Esse abraço. O que uma pessoa quando está alcoolizada vem fazer com ele? Vem direto, ele vem te abraçar. Já perceberam isso? Claro, pode ter alguns que ficam um pouco mais retraídos, mas normalmente, ou a pessoa que é tímida demais, quando ela usa alguma substância, aquela timidez passa, ela fica totalmente inibida ali, ela abraça, ela ri, fica uma outra pessoa. A palavra de Deus diz que a gente não precisa disso. Nós temos que ser assim todo o tempo. Nós não precisamos tomar alguma coisa para dar coragem de abraçar aquela pessoa. Que nós podemos fazer isso diariamente, todos os dias. Mas o que acontece? É o contrário. É como foi falado no domingo. Às vezes nós estamos aqui na igreja e não sabemos nem quem é a pessoa que sentou do nosso lado no culto. Não sabemos o que a pessoa está passando, não sabemos o que a pessoa precisa, não sabemos nem qual é o nome da pessoa. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Eu gostaria de compartilhar com vocês agora, lá no livro de Efésios 4:25. Mais uma coisa importante que nós devemos fazer uns com os outros. O Senhor Jesus está trabalhando conosco na questão de comunhão, na questão de que a gente precisa uns dos outros, na questão que você só se sente solitário porque você quer, porque você não está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Porque a palavra é comunhão. Lá em Efésios 4:25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não use de mentira com o teu irmão. Não seja mentiroso com o seu irmão. Não fale algo que não é verdade só para você se engrandecer com o seu irmão. A palavra de Deus nos ensina a ser verdadeiros. E isso também inclui lá nas redes sociais, nas coisas que muitas vezes as pessoas colocam cada absurdo lá, que quem conhece fala assim, a pessoa não é isso, a pessoa não vive isso, a pessoa não tem isso. E a pessoa está o que lá? Mentindo. Não está usando da verdade com o seu irmão. E a gente pega o mentiroso, sabe como? Escutando, contando as histórias. Sabe aquela pessoa que fala e conta história e conta história? Quando você vai perguntar daquela história novamente para a pessoa nem sabe que história que é. Porque aquela história não existe. Foi criado naquele momento pelaquela cabecinha ali. E daí ele fala, e fala, e fala, e fala. E daqui a pouco passa um tempo. Lembra daquela história que você me contou? Que história? Como que é mesmo? Eu não lembro. Mentira. Não seja assim. Até porque o pai da mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Eu e você não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. E Deus só gosta das coisas na verdade. Deus não quer que sejamos mentirosos. Deus não quer que nós sejamos corrompidos por essas coisinhas que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Seja você mesmo, seja verdadeiro, seja autêntico. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Último tópico que eu quero trabalhar nessa noite é contribuindo uns aos outros. Eu gostaria de ler com você lá em 2 Coríntios 8:2. Último tópico aqui. 2 Coríntios. Já estamos terminando, igreja. Olha que mensagem, que palavra maravilhosa. 2 Coríntios 8:2 diz: porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu já escutei de algumas pessoas que não, depende do culto, depende de quem está no culto ou alguma coisa assim, nós não devemos falar sobre oferta e dízimo não, porque a pessoa vai se sentir ofendida e não vai mais voltar na igreja. A palavra de Deus nos ensina, assim como me ensinou que um dia eu tenho que ser dizimista, e eu aprendi sobre a oferta, eu também tenho que ensinar. Porque eu aprendi a chave da prosperidade. Eu aprendi que se eu for dizimista e for ofertante, eu vou ser próspera. Por que eu vou permitir que o meu irmão viva
oferta, eu estou negando o caminho para o meu irmão sair da situação muitas vezes que ele está. Não podemos deixar de falar, de contribuir. E tudo que foi pregado aqui nessa noite, eu acredito que se resume a isso: a contribuição, a doação, a dar, a entregar algo que eu tenho. Ou é o meu tempo, ou é a oferta, ou é o meu ouvido muitas vezes para ouvir o meu irmão, é honrando o meu irmão, sujeitando a ele, perdoando ele. Eu estou sempre entregando algo a ele, estou sempre contribuindo. E como foi falado aqui, como a gente leu aqui, no meio da tribulação, da prova, manifestaram abundância de alegria. E na profundeza da pobreza, superabundou em riqueza. Você pode ser próspero em todas as áreas da sua vida, se você se doar, se você se entregar uns pelos outros, se importar uns com os outros. Eu espero que você tenha entendido o que Deus quer falar nessa noite. Eu espero que o Senhor Jesus possa ter ministrado no teu coração como ministrou no meu.